Então hoje a gente está na última mensagem da série A Solução. Como o reino de Deus alcança todas as pessoas. E a gente vem percebendo ao longo das últimas semanas que o reino de Deus, o Evangelho, as boas novas do Evangelho, são boas novas que alcançam aqueles que estão desamparados, os que estão cativos pelo inimigo. Semana passada, nosso irmão Carlos pregou falando sobre as boas novas para os cegos, mas também são boas novas para os oprimidos, ou seja, todos aqueles que antes estavam excluídos, agora têm um espaço, são convidados a participar do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, lendo as palavras do profeta Isaías, ele cita Isaías 61, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, dizendo, a respeito dele mesmo, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o ungiu para levar as boas novas aos pobres, ele o enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, a verdade é que o Evangelho do Reino de Deus alcança todos aqueles que dele precisam. Por isso é a solução para todo mundo que precisa. Se você entende que você precisa do Evangelho, já é um grande passo, porque o Evangelho é resposta a todas as necessidades humanas. Na mensagem de hoje, a gente vai pensar sobre a solução para os oprimidos. E o nosso texto é o de Lucas, capítulo 8, versículos de 40 a 48. Eu vou fazer a leitura e eu peço que você acompanhe silenciosamente o som da minha voz rouca nessa noite de domingo. Vamos juntos. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Aproveite esse instante para pedir que o Senhor, por meio do Santo Espírito do Senhor, fale ao seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Pai, nós queremos, nesse instante, humildemente nos colocar diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui presente, de cada pessoa que reserva esse tempo para ouvir essa mensagem. O Senhor sabe os nossos anseios. Por isso nós queremos ouvir nessa noite a Tua voz, de maneira que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela desafie os nossos corações a vivermos de uma maneira que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Solução para os oprimidos. Eu sei, é verdade, que quando você ouve a palavra oprimido, talvez venha à sua cabeça alguém que está sendo espiritualmente perturbado por Satanás. É assim que você pensa? Essa é a ideia que vem à sua cabeça? Pois é. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que a ideia de opressão por Satanás, ela só é encontrada em um único versículo bíblico. Na esmagadora maioria de todos os outros versículos, a opressão tem a ver ou com a opressão daquele que é injusto, né? Daquele que é poderoso contra quem
é mais frágil, né? Ou seja, dos pobres, das viúvas, dos doentes, a opressão daqueles que têm poder contra aqueles que não têm poder, opressão daqueles que sofrem por condições e realidades com as quais não conseguem mudar de suas próprias vidas. Então, quando a gente trabalha, e vai trabalhar hoje, a ideia do Evangelho como a solução para os oprimidos, a gente vai utilizar a palavra oprimidos exatamente com esse segundo conceito, que é o conceito mais comum na Bíblia. Até porque 2 semanas atrás nós falamos dos cativos. Aí sim, a gente falou efetivamente sobre a realidade da possessão demoníaca. Então, já tratamos desse assunto lá atrás, falando exatamente do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8, conversando sobre o endemoniado gadareno. Então, hoje a gente pensa sobre a solução para os oprimidos. Quando a gente lê o 8º capítulo de Lucas, e se você tiver com sua Bíblia em mãos, você vai perceber isso com mais facilidade, fica claro que o evangelista faz uma apresentação da glória do Senhor. E ele faz isso de uma maneira crescente. O próprio Jesus, ele vai se apresentando dessa forma crescente no Evangelho de Lucas. Primeiro, nos versículos 22 a 25, Jesus demonstra poder para acalmar os eventos da natureza. Existe uma tempestade, os discípulos estão numa tempestade no mar, e Jesus é aquele que repreende o mar, que repreende o vento e que faz a tempestade cessar. E ali ele demonstra domínio e poder sobre as forças da natureza. De maneira que o texto dessa tempestade termina exatamente com um questionamento dos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Logo em seguida, Jesus desce do barco e aí ele se depara com a figura do endemoniado na terra dos Gadarenos ou de Gedara, enfim, o endemoniado. E ali naquele texto, os versículos de 26 a 39, o Jesus que já demonstrou poder sobre as forças da natureza, sobre os ventos, sobre o mar, sobre a chuva, sobre a tempestade, ele agora demonstra poder e demonstra sua glória sobre a fúria dos demônios. O texto narra para a gente viu isso semanas atrás, a figura de um homem que era possesso por um espírito demoníaco, um espírito demoníaco que, quando vinha sobre ele, agia de tal forma e com tal intensidade que ninguém podia contê-lo. Ele se tornava um perigo para ele próprio e para as pessoas que estavam à sua volta. Mas Jesus chega até a região dos Gadarenos e ali, tão somente ao chegar, o demônio já se sente intimidado e ele liberta aquele homem da fúria dos demônios. Então ele primeiro demonstra poder sobre as forças da natureza, depois ele demonstra poder sobre a fúria dos demônios. Logo em seguida, a gente chega ao texto que nós lemos. E a gente vê Jesus realizando mais 2 milagres. Primeiro, triunfando sobre o poder da enfermidade. E até o final do capítulo, ele vai triunfar também sobre o poder da morte. Ele triunfa sobre o poder da enfermidade, curando a mulher com fluxo de sangue, o nosso texto base. E triunfa sobre o poder da morte, curando a filha de Jairo. Quando Jairo faz o pedido, no início do texto nós lemos, Jairo é um homem que tem uma filha doente, ele faz um pedido. Só que quando Jesus chega até a casa de Jairo, a filha de Jairo já havia morrido. E Jesus traz aquela que havia morrido de volta à vida. Então é uma crescente da demonstração do poder e da glória de Deus. Jesus tem poder sobre as forças da natureza, Jesus tem poder sobre os espíritos demoníacos, Jesus tem poder sobre a doença, por fim, Jesus tem poder sobre a morte. É a crescente do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Mas voltando para o nosso texto básico, depois de uma breve passagem pela terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, pode ser traduzido das duas formas, Jesus retorna para Cafarnaum. E aí já de cara a gente percebe uma espécie de contraste, já no versículo inicial. Porque na cidade de Cafarnaum, na região de Cafarnaum, Jesus é muito bem recebido. Multidões se reúnem para esperar ele desembarcar, para recebê-lo. Ao passo que lá nos Gadarenos, foram os próprios Gadarenos que pediram a Jesus: olha, vai embora da nossa terra, como a gente lê no versículo 37. Você percebe um contraste claro aí. Entre os Gadarenos, a presença de Jesus não era desejada. Mas em Cafarnaum,
As pessoas aguardavam com grande expectativa a sua presença, se reuniam para ver o Senhor, conforme nós lemos no versículo 40. Notem que o versículo 40 traz para a gente, quando Jesus voltou, ele está voltando lá da região dos Gadarenos, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. A gente já percebe um contraste bem interessante aí. Duas formas diferentes de reagir ao mesmo Jesus. O Jesus que tem o mesmo poder para fazer as mesmas coisas. Alguns ficaram assustados e queriam distância dele, enquanto outros estavam receptivos e queriam ver, ouvi-lo, notar aquilo que ele fazia. Em meio a essa multidão que estava à beira-mar para receber Jesus, a narrativa então foca no homem, já no versículo 41. Notem como o texto vai dizer para a gente. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Então, o texto que nós lemos começa falando da multidão que está ali à beira-mar para receber Jesus, e a partir daí a narrativa pega e foca. Dentro dessa multidão ele encontra Jairo. Jairo é descrito no texto como o chefe da sinagoga, o que automaticamente traz para a gente algumas informações sobre ele. Primeiro, ele era alguém rico. Você não era chefe da sinagoga se você não desfrutasse de uma boa condição social. Segundo, ele era alguém respeitado, de grande prestígio, era alguém que tinha todos os recursos, pelo menos os recursos locais, à sua disposição. Mas esse homem rico, poderoso, ele estava passando por um triste drama familiar. Sua única filha, de 12 anos, estava muito doente, ao ponto do texto dizer que ela estava morrendo, conforme nós lemos no versículo 43. Sabendo disso, já desesperado, sem ter o que fazer, percebendo que seus recursos eram absolutamente insignificantes, limitados diante dos desafios que tinha, diante da doença terminal de sua filha, o texto nos diz que aquele homem importante, aquele homem nobre, aquele homem de destaque, ele se lança aos pés do Senhor e ele clama por misericórdia. Perceba como a gente lê o versículo 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Todo o destaque, toda a importância, todos os recursos eram absolutamente insignificantes diante daquela realidade que ele estava vivendo agora. Por isso ele deixa sua pompa de lado, não está preocupado com o que as pessoas pensam, ele tão somente apela, de maneira até humildemente, ele se lança aos pés do Mestre e ele clama por misericórdia. E o texto nos diz que ele é prontamente atendido pelo Senhor. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Versículo 42 traz essa informação para a gente. Jesus atende o clamor de Jairo e vai com Jairo para a casa dele, para salvar a menina que estava doente. A multidão comprime. E aí, a partir de agora, no versículo 43, uma nova personagem entra nessa história. E quando eu falo aqui personagem, eu não estou de forma alguma dizendo que essa não foi uma história real, tá? Eu estou me atendo apenas à dinâmica da narrativa. É uma personagem real. Uma mulher. Nós não sabemos quase nada a respeito dela. Sabemos que ela era alguém bem diferente de Jairo. No nosso tempo, homens e mulheres são tratados de maneira igual. Mas no tempo do texto bíblico, não era nada assim. Homens e mulheres ocupavam posições sociais absolutamente diferentes. Não apenas isso, Jairo era alguém de destaque, de prestígio, um chefe da sinagoga, alguém que todos gostariam de receber em casa, todos gostariam de saber que você é íntimo de alguém tão importante quanto Jairo. Era um motivo de honra. A mulher, por outro lado, nos é dito que ela era uma mulher que sofria de uma hemorragia. Por isso mesmo, a gente sabe, a partir do texto bíblico, que ela era considerada uma pessoa que estava cerimonialmente impura. Além de ser mulher, como ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos,
ela automaticamente estava afastada da vida religiosa do povo. E ao ser afastada da vida religiosa, ela também estava afastada da vida social do povo. Há 12 anos ela sofria com essa realidade. Se Jairo era alguém com posses, e o cargo que ele ocupava aponta isso para a gente, o texto nos diz que aquela mulher era uma mulher sem posses. O texto não diz que ela era uma mulher rica que gastou tudo. O texto diz que há 12 anos ela lidava com um problema e que o que ela tinha foi consumido. Foi consumido. Os recursos foram gastos, mas sem sucesso. Estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela havia gasto tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ninguém pudera curá-la. A última frase do versículo 43 é uma espécie de sentença. Uma sentença que traz uma realidade finalizada. Diz, olha, ninguém pôde fazer nada por aquela mulher. Ela não era alguém que sofreu com aquele problema, ou vinha sofrendo com aquele problema há pouco tempo. Não. Era alguém que já sofria com aquela realidade há 12 anos. Certamente pobre, o texto nos diz isso. Fragilizada emocionalmente, fragilizada fisicamente. 12 anos sofrendo com um problema de fluxo de sangue. Ela não podia ter filhos. O que era, à luz da Bíblia, a grande função da mulher. Não podia participar da vida religiosa do povo, nem da vida dos relacionamentos do povo. Excluída, colocada de lado, ninguém pudera curá-la. Mas depois de nos apresentar essa mulher, sem dar muitos detalhes, nós não temos o nome dela. Jairo tem um nome. A mulher não, a mulher é conhecida biblicamente como a mulher do fluxo de sangue. É uma anônima que há 12 anos sofria, que estava oprimida por uma realidade com a qual ela não tinha poderes para lidar, completamente presa. Era verdadeiramente uma vítima. Nesse sentido, era um oprimido, entende? Alguém que realmente era uma vítima, fragilizada financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Até porque nos tempos bíblicos era muito comum as pessoas entenderem que a doença era de alguma forma uma ação de maldição de Deus contra a pessoa. Então, certamente, ela já teria ouvido coisas do tipo, se você está padecendo desse mal e é há tanto tempo, certamente Deus virou as costas para você. Ele amaldiçoou você. Ele colocou você nesse mundo para sofrer. Porque era esse o imaginário do judeu daquele contexto. De que a doença era uma prova de que a pessoa estava debaixo da maldição de Deus. Ainda mais uma doença de tanto tempo. E uma doença que gerava uma condição de que ela se tornava imunda espiritualmente, cerimonialmente. Mas essa triste realidade é também transformada por Cristo Jesus, conforme nós lemos. Notem o que vai passar a dizer agora no versículo 44. Ela, a mulher, chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Eu não sei se você consegue perceber, mas existe uma dinâmica, como eu falei, existe toda uma dinâmica de poder que está sendo descrita ao longo do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Lembra que no texto anterior, que falava daquele homem que era possesso, que ninguém conseguia deter, era um espírito demoníaco muito forte, ele quebrava as cadeias, ele quebrava os grilhões, e aquele espírito demoníaco que era temido por todos, quando Jesus tão somente pisa em terra firme, o espírito faz o quê? Humildemente ele vai até Jesus e fala, que queres conosco, Filho de Deus? Peço-te que não nos atormentes. Não existe proporção de poder aí. Não existe equivalência de poder aí. Me parece que essa realidade também está aqui. No versículo anterior, no 43, como eu falei, termina com uma sentença. A sentença é de uma doença grave, uma doença de 12 anos e uma doença que ninguém havia conseguido resolver. Mas uma doença que é resolvida por Jesus de uma maneira
Tão simples. A gente diria no estalar dos dedos. O texto diz que ela chega por trás dele, ela não se apresenta, até porque se ela se apresentasse, automaticamente ela criaria todo um constrangimento, porque como ela estava com a realidade do fluxo de sangue, cerimonialmente ela não poderia se aproximar da multidão, ela não poderia tocar em ninguém, ninguém poderia se relacionar com ela. Por isso ela opta por uma abordagem silenciosa, por tentar chegar em segredo. Então ela chega por trás dele e toca na borda do manto, bem no cantinho. Pega a pontinha da sua camiseta aí. Pode pegar isso agora? Você já imaginou? A pontinha da sua camisa, a pontinha do seu vestido. Foi isso que ela fez. Ela se aproximou de Jesus e tocou na pontinha da roupa dele. E o texto diz que aquela doença incurável, que ninguém conseguia resolver, também não foi páreo para Jesus. Jesus não precisou dar uma ordem, Jesus não precisou falar palavras mágicas, Jesus não precisou parar tudo o que estava acontecendo para fazer uma grande demonstração de poder, daquelas que para todo o cenário. Não. Bastou que ela tivesse contato com a pontinha da roupa do mestre. Que ela tocasse na pontinha da roupa do mestre, para que ela fosse curada. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré. Ela chega por trás dele, toca na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. É como nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 19, falando a respeito de Jesus. Vale a pena você dar uma olhada. Projeta para a gente, por favor. Lucas, capítulo 6, versículo 19. Vamos ler juntos? O texto está projetado aí, vamos lá? E todos procuravam... Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder e curava todos. Esse é o Jesus das Escrituras. Por isso Jesus leu o texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, para recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é o poder de Deus no Evangelho. Jesus, então, é a solução para os oprimidos, a solução para aqueles que sofrem, para aqueles que sofrem com circunstâncias que estão acima das suas condições, acima das suas forças, circunstâncias que podem ser grandes aos seus olhos, talvez circunstâncias que sejam grandes para as pessoas que estão à sua volta, mas que de forma alguma são grandes demais ou desafiadoras demais para o poder de Cristo Jesus. Aquela doença que já durava 12 anos, aquela doença que tinha devastado a vida daquela mulher, devastado as finanças daquela mulher, devastado a família daquela mulher, renegado ela a uma vida desgraçada, uma vida infeliz, uma vida solitária, uma vida de desesperança. Aquela mulher, aquela doença que todos os médicos que pegavam, visualizavam, não conseguiam uma abordagem que fosse bem sucedida. Essa mesma doença, grandiosa, poderosa, temida, ela é imediatamente curada quando a mulher tão somente se aproxima de Jesus, toca na pontinha da roupa dele. Essa é a dinâmica de poder de Cristo que é revelada ao longo do Evangelho 8, do capítulo de Lucas. A mulher é transformada. E aí, voltando para o nosso texto base, Lucas 8, versículos de 40 a 48. Versículo 45, Jesus pergunta: quem tocou em mim? E a pergunta de Jesus gera estranheza. Afinal de contas, o texto já disse para a gente que ele vem da terra dos Gadarenos, chega em Cafarnaum, e quando ele desembarca, e não é um pier de grandes proporções, né? Provavelmente ele desembarcou numa praia, casinha assim. Já tinha uma multidão, muita gente esperando ele, as pessoas comprimindo. Jairo pega, se lança aos pés dele, clama por misericórdia. Ele fala: tá bom, Jairo, vamos lá, eu vou com você. E a multidão está ali. O versículo 43 é muito claro ao dizer que eles estão indo, eles estão progredindo rumo à casa de Jairo.
Estando a caminho, a multidão o comprimia. Versículo 42, parte final do versículo 42. Eles estavam indo, mas tinha uma multidão, e a multidão estava comprimindo Jesus, porque eles queriam estar perto, porque alguns queriam ser curados, porque outros queriam ver o que Jesus ia fazer. As pessoas estavam impactadas com aquilo que Jesus estava fazendo no meio delas. E aí, de repente, Jesus tão somente vira e fala assim, alguém me tocou. Pedro, como sempre, faz voz à pergunta que possivelmente, ou a fala que possivelmente iria acolher o meu coração, e talvez você se identifique com Pedro nesse sentido. Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Como é que você está fazendo uma pergunta dessa? Alguém te tocou? Um monte de gente te tocou. O que não falta é gente para te tocar aqui. Todo mundo está te pegando, todo mundo está te apertando, todo mundo quer te seguir, todo mundo está em volta de você. Como assim? Você quer saber o nome de um por um? Para Pedro, a pergunta, o questionamento de Jesus parece não fazer nenhum sentido, porque de fato, humanamente, não faz. Não faz. Versículo 46. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim sai o poder. Dentre todos os toques, houve um toque diferente. Houve um toque que chamou a atenção de Jesus. Um toque que ele sabia que havia acontecido uma transformação da condição. Por isso ele conseguia perceber de maneira muito clara o que havia acontecido. Em meio a tantos apertos, e encostadas, e trombadas, e empurra-empurra, e aglomerações, algo chamou a atenção de Jesus de maneira distintiva. De mim saiu o poder. E agora Jesus mostra que ele quer conhecer essa pessoa. Versículo 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. A mulher percebeu. Ela achou que ela iria tocar, ser curada, e ela tem uma fé pujante, né? E que ela iria sair. Já resolvi meu problema, minha vida já foi, né, abençoada, minha doença foi revertida, o fluxo de sangue parou, eu vou tocar e eu vou sair. Jesus já fez muito por mim, já fez demais por mim. E ela acreditou que ia permanecer no anonimato. Mas Jesus não iria permitir o anonimato a ela. Jesus não ia permitir o anonimato a ela. Por isso ele questiona. Alguém me tocou. E eu sei que tocou porque de mim saiu o poder. Percebendo que iria ser descoberta, a mulher se apresenta e fala, revela o que havia acontecido. Fui eu, Senhor. Fui eu. Eu sofria de um mal. Eu não deveria nem ter me aproximado do Senhor. Eu não deveria nem estar aqui. Eu deveria estar lá no meu canto. Mas num ato de fé, de ousadia, de coragem, de desespero, eu me aproximei do Senhor e toquei na pontinha das suas vestes. E aquele mal do qual eu sofria há tanto tempo foi absolutamente transformado como num piscar de olhos. A resposta de Jesus é maravilhosa. Então ele lhe disse, versículo 48, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Dependendo da tradução da Bíblia que você tem aí, vai falar sua fé a salvou. As duas possibilidades, as duas palavras são possibilidade nesse texto. Eu, particularmente, prefiro a que fala de salvação. Jesus não deixa aquela mulher passar ou sair desapercebida, porque ele não queria apenas resolver o problema dela. Jesus é mais do que um resolvedor de problemas. É mais do que um distribuidor de bênçãos, um resolvedor de causas impossíveis. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Deus que quer se relacionar com cada um de nós de maneira íntima e pessoal. Por isso, aquela mulher que era mais uma no meio da multidão, que é conhecida, como nós já dissemos hoje, como é que aquela mulher ficou conhecida?
como a mulher do fluxo de sangue. Isso é no início do texto, mas no final do texto, ela é conhecida de outra forma. O texto nos diz que Jesus vira para ela e chama ela de filha, com todo o amor, com toda a ternura, daquele que governa o universo, daquele que tem poder para transformar grandes coisas, acalmar tempestades, submeter demônios, curar doenças incuráveis, mas também identificar um simples toque na pontinha das suas vestes e de acolher uma mulher que não precisava apenas de cura, mas também de acolhimento. Alguém que certamente já se sentia completamente oprimida pela condição em que vivia, mas que aqui é trazida para perto por Jesus e é chamada amorosamente de filha. Filha, a sua fé te curou, a sua fé salvou você. Você está liberta. Você encontrou a solução que você tanto precisava. Você encontrou a resposta que você tanto buscou. Todos os seus anseios foram silenciados. Tudo aquilo que você precisava foi suprido. Por isso ele termina despedindo a mulher com palavras de bênção, dizendo para ela: vá em paz, siga o seu caminho em paz. Você não será mais oprimida por esse mal que durante 12 anos alijou sua vida, te manteve debaixo da opressão. Eu quero então concluir trazendo algumas aplicações práticas para a gente, para que eu e você possamos transportar algumas realidades do texto para as nossas vidas. O texto nos fala primeiramente do contraste entre o tratamento que Jesus recebeu entre os gadarenos e em Cafarnaum. Que nós sejamos de Cafarnaum, daqueles que têm grande expectativa por se encontrar com o Senhor. Que Deus nos livre da tentação de ver Deus fazendo coisas grandiosas à nossa volta, mas ainda assim estarmos tão anestesiados, com o coração tão endurecido, com os olhos tão tomados de escamas, que a gente possa ter a tentação de fazer a mesma coisa que os gadarenos fizeram e pedir para Jesus ir embora. Quantas vezes Deus dá todos os sinais da graça e da misericórdia dele na nossa vida, mas o nosso coração está tão endurecido, nossos olhos estão tão cheios de escamas, que nós parecemos não compreender a preciosidade de tê-lo ao nosso lado. Isso tem tantas aplicações, mas essa parte prática, a própria dinâmica do culto, quantas vezes a gente vem para a igreja pensando que é mais um culto, eu vou lá todo domingo, é mais um culto, que a gente não perca a oportunidade de se maravilhar com a grandeza e o poder do nosso Deus. Que a dureza do nosso coração não nos impeça. Que as escamas dos nossos olhos não nos impeçam de visualizar a grandeza e o poder de Deus e de ficar maravilhados, cheios de expectativa, desejosos por estar ao lado dele. Segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar com aplicação para a nossa vida é a postura de Jairo. Jairo tinha uma posição de destaque, de importância. E a gente nem vai ver, você pode ler depois em casa a continuação do texto, para falar da cura do filho de Jairo. Na verdade, a ressurreição da filha de Jairo. Jairo era um homem de destaque, de pompa, mas que, mesmo diante de toda a sua pompa, entendeu que o único recurso que tinha disponível diante de si era o Senhor Jesus. Por isso, não se incomodou em tomar uma atitude nada usual, se lançar aos pés do Senhor e clamar por misericórdia. Quantas vezes nós sofremos calados por vergonha ou por orgulho? Ah, mas eu não vou pedir oração. Eu não vou pedir oração na igreja porque as pessoas vão saber que eu estou sofrendo. As pessoas vão saber que eu estou passando por um momento difícil. Olhando para a história de Jairo, faz sentido para você esse tipo de postura que a gente tem? Que o orgulho e a vergonha que existe no nosso coração não nos impeça de nos lançarmos aos pés do Senhor. Por fim, chegando a mulher
que não é mais a mulher do fluxo de sangue, mas é a mulher que é chamada como filha do Senhor, tratada cordialmente. Que eu e você entendamos que as circunstâncias que trazem dor e sofrimento à nossa vida são importantes também para o Senhor. Deus está sensível à nossa dor. Deus está sensível ao nosso sofrimento. Deus está sensível a tudo aquilo que nós enfrentamos. Existem circunstâncias que são poderosas, que trazem muita dor, que nos fazem sofrer, que são opressivas mesmo. Eu não sei com o que você está lidando. O que oprimia a mulher do texto era uma doença, um fluxo de sangue que estava acompanhando ela, aprisionando ela, impedindo ela de seguir em frente há 12 anos. O que tem impedido você de seguir em frente? O que tem tirado o seu prazer de viver, a sua alegria de caminhar? O que tem oprimido você? Não cabe a mim botar nome naquilo que te oprime, mas cabe a mim dizer que Deus tem poder para te libertar. Cristo é a solução para os oprimidos. Cristo é a resposta que nós tanto precisamos. Jesus é exatamente aquilo que nós buscamos. Por isso, busque Jesus. Independente do tamanho daquilo que você, do problema, da circunstância que você tem. A situação da mulher era difícil. 12 anos, sofrendo de uma doença, para a qual ela já tinha buscado ajuda, com muitos médicos, e havia gasto todos os recursos que dispunha. Mas aquela doença que recebe uma sentença de incurável, de sem solução, é resolvida num tocar de pontinha de roupa. Não adianta tocar na pontinha da minha roupa, porque não vai acontecer nada. Mas basta a gente recorrer a Jesus, que Ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância. Eu quero então convidar você a fechar seus olhos e a colocar sua vida diante do Senhor, clamando por misericórdia. Deus de amor, nós louvamos o Teu nome. Só Tu és digno, Senhor Deus, de receber toda a honra, glória e louvor. Nós estamos aqui, Senhor Deus. Abrimos a Tua palavra, fomos confrontados por ela. Queremos, nesse instante, pedir que o Senhor traga a aplicação das verdades partilhadas aos nossos corações. Livra-nos, Senhor Deus, da dureza, livra-nos das escamas que nos impedem de nos maravilharmos por ter o Senhor em nossa vida. Livra-nos dessa tentação, Senhor, de banalizar a Tua presença. Pai, livra-nos do orgulho ou da vergonha que nos impede, Pai, de recorrer ao Senhor, de pedir ajuda, de pedir que os nossos irmãos orem, de falar que nós estamos passando por dificuldade, que nós precisamos do Teu auxílio, da Tua graça, da Tua misericórdia. Por fim, Senhor, ensina-nos que é possível seguir caminho, que mesmo circunstâncias grandes e desafiadoras, circunstâncias que nos oprimem, que trazem dor, que trazem sofrimento, e que muitas vezes, Pai, são circunstâncias tão longevas na nossa vida, problemas com os quais nós já lidamos há tanto tempo, que a gente corre o risco de perder a esperança, de desanimar, de perder a alegria, que a gente tenha o coração confortado e consolado, na certeza de que basta uma palavra do Senhor, basta um comando Teu, e todas as coisas se tornam novas. O Senhor é a solução para os oprimidos. O Senhor é a solução para os que sofrem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.